movimentada e os candidatos estão correndo trecho aí. Daqui a pouco eu trago essa agenda. Muito bem, SS. Muito bem. 10h45, em cima da hora. A hora antes da hora não é hora, acabei de falar, não é só hora quando está na hora. A onça vai beber água, hein? Vamos ouvir o comentário do mais comentado comentarista político da Bahia. É ele. No programa Silvério Silva, Política e Gestão, com o melhor e mais atualizado comentarista político da Bahia, jornalista Humberto Cedras. Oferecimento, Jornal Folha do Estado, cedinho nas bancas. Assinaturas 3321-8181. Bom dia, Silvério Silva, Silvério II, Paulo, Danilo, Clóvis Estrela, Maíra, a todos vocês, queridos amigos ouvintes. Pois é, a campanha começa a pegar fogo. Não está pegando ainda porque o pessoal apela depois. Mas enfim, a eleição está na rua com a agonia tremenda dos candidatos a vereador, uma vez que lhes falta, em alguns, coragem, em outros, resiliência para entender que é difícil e tem que tolerar, em outros, necessidade financeira para fazer uma campanha cara, que isso não é garantia de eleger ninguém, mas pensa-se que é assim, e também atrás do fundo partidário, que não vai faltar, mas não vai falhar para chegar. Mas não pode ser na hora que o candidato tem sua necessidade. Acredito que os partidos em Feira de Santana, todos os partidos disputam a eleição, 22, só chegou fundo eleitoral para o PSB, anteontem, se não me engano, na quinta-feira. Os outros não receberam ainda o fundo partidário para vereador, então tem que ter paciência. O pessoal, quando saiu para ser candidato, sabia que tinha o fundo eleitoral, mas não sabia quando ele seria disponibilizado. E não pode ser no outro dia que é aprovado os candidatos. Ele tem que saber se os candidatos têm viabilidade, se onde vai investir, porque não é assim, divide de forma linear, para todo mundo tudo igual, não é assim. Tem um interesse partidário que é ter gente competitiva, disputando a eleição primeiro para prefeito, para depois para vereador. Então que ninguém fique agoniado, porque vai chegar nos partidos que tiverem fundo eleitoral substancial. Aqueles que não têm, porque não tem deputado, aqueles que têm pouco, porque tem poucos deputados, tem que se contentar. Queria fazer campanha só com fundo partidário? Então não é candidato de verdade. Não é candidato de verdade. Só à custa do dinheiro federal, ele não dispõe de qualquer coisa ou não tem amigos que possam lhe dar um sustento mínimo para que ele possa fazer a campanha. Não tem também que ficar gritando atrás dos candidatos a prefeitos, porque eles não são vetores de dinheiro para o candidato. É o fundo partidário e os amigos do candidato. Como os candidatos a prefeito conhecem todos, mas é amigo de poucos, é assim que funciona, que ninguém pode ser amigo de todo mundo, porque não conhece de perto, não pode dedicar uma amizade exclusiva e absoluta. Então vocês que são candidatos, tenham paciência. Se ficarem agoniados e chegar isso ao o eleitor não vai votar em você, porque é um candidato indeciso, vão dizer até que você é oportunista, que só está pensando no dinheiro e você perde o voto. Então se acalme e enquanto não tem material em profusão, aliás, praticamente todos os partidos, seus candidatos a vereador já têm santinho para sair. Santinho é que é a salvação da lavoura, porque é com santinho que você promete. Se você não chegar com santinho, aí sim compromete o vereador, porque ele vai lá e pede o voto. Meu senhor, sou isso, aquilo, me deu voto. A pessoa nem quer discutir o plano dele para a eleição que ele vai ter. Pede apenas o seguinte: me dê o santinho para eu ver o seu número. Então, o nome de candidato não vale nada, o que vale é o número, é ele que consagra o voto na urna. As pessoas aí ficam me dizendo: não, meu nome eu sou Marcão e aqui está Marcos. Meu amigo, faça Marcão certo, se é assim que você é mais conhecido, mas deu errado para alguém fazer seu santinho. E use Marco também, que é seu nome, rapaz. O negócio é o número que o cara vota. Daqui que explique isso a um sujeito agoniado, você perde a paciência. E ele continua sem compreender. Então, o que eu chamo a atenção desses candidatos é que tenham paciência. Os agoniados, agora, para reclamar, não terão sucesso, porque está perdendo tempo, queimando energia que podia ser disponibilizada andando, pedindo voto de casa em casa.
Eu vejo os candidatos reclamarem, eu preciso ir em Jaguara para pedir um voto lá, ou em Tiquaruçu, que são os mais distantes da cidade, e não tenho dinheiro para o combustível, não vá. E vou fazer o quê? Peço o voto na Baraúna, na Queimadinha, no Jorge Américo, que você chega na casa de um cidadão, fica na janela e fala com ele, porque às vezes ela não é tão grande que dá para entrar em 5, 10 pessoas, pega a mão direita na mão do dono da casa que está à esquerda da que você está na frente, e com a mão esquerda conquistar a direita na casa. Você de uma vez só fala em 3 casas que tem seguramente 4, 5 eleitores em cada um. Eles não entendem isso. Não, eu vou lá porque tem um rapaz que me disse que eu fosse lá, que ia me apresentar um amigo para me ajudar. Que conversa é essa? Os caras são tontos. Vão nessa conversa e quer viajar para Jaguara, quer viajar para Tiquaruçu. O carro falta gasolina no meio do caminho. Quando ele podia estar fazendo campanha no bairro que ele mora inicialmente, na rua que ele mora, no bairro que ele mora, na circunscrição que é o bairro dele, porque lá ele pode andar a pé, porque tem que ter combustível se não tem dinheiro. Vai pedir a pé. Messias, vou dar um exemplo aqui. Messias Gonzaga ganhou dinheiro em feira, ganhou eleições em feira, 6, se não me engano, foram os que mais se elegeram em feira, sem gastar um centavo com o eleitor e está certo. Nunca deu um milhoral, cara. Como é que eu vou dar um milhoral se eu não sou médico? Era o que ele dizia e está certo. Um abraço, Messias, que foi meu colega vereador. Pois bem, então não é dinheiro que determina se o sujeito vai ganhar a eleição ou não. É o trabalho, é arrastar a sandália ou o galopinho no pé do nosso tempo. Galopinho, o menino não sabe o que é isso. Você lembra de galopinho? Humberto, sim, me lembro, lembro. É o antecessor do tênis agora. Diga uma coisa, esse ano tem mais mulheres candidatas do que na eleição passada, na verdade? Pouco mais, pouco mais. Os partidos pouco mais? Os partidos se dedicam mais a fazer chapas competitivas. Então, você não encontra em profusão mulheres que efetivamente queiram disputar uma eleição à vera porque não querem se expor. E aí você pega candidatos de menor porte, de menor votação. Mulher não se expõe muito, né? Não se expõe muito no quesito político, porque o que é que elas veem no modo geral, principalmente nas cidades do interior, os xingamentos. Elas ficam mais à vontade que os candidatos homens, né? Eu acho que deveríamos eleger mais mulheres até. As mulheres são mais centradas, mais responsáveis, mais cuidadosas com o nome e com sua vida. É assim. Tudo, enfim. Na vida, em tudo, enfim. É. Mas elas não se dispõem, elas não avançam. Tem muitas que têm coragem, vão, têm melhorado o quadro, mas você vê quantos de 517 deputados, em Brasília tem 37, parece-me, deputadas. Olha que diferença. Então é muito pouco. As mulheres têm que se projetar. Ela tem que cumprir o papel dela também. Direitos iguais, avance na política, porque é nela que se faz transformações. Então eu estou dizendo isso aqui para que os candidatos que me ouvem, o que é um erro, estarem me ouvindo agora, se não estiverem pedindo voto com o telefone no ouvido, né? Porque eles podem estar fazendo a obrigação de ouvir a gente agora. Mas os parentes digam a esses agoniados que tenham calma. Que a falta de recurso é para todo mundo, a falta de material em profusão para ficar jogando na rua é para todo mundo, e quem joga isso não merece o seu voto porque está sujando a cidade, encarecendo o lixo, que já é um absurdo que se paga em Feira de Santana, da coleta e tudo mais. Então você tem que ter paciência para fazer a eleição. E falando no quesito da propaganda eleitoral, é mais apresentações e promessas. Muitas promessas de todos os lados, sem dizer a origem do que isso vai fazer. As pessoas devem se dedicar, e é bom ver o horário eleitoral, e não é mais cansativo, porque não é mais aquela meia hora que fazia, são 10 minutos somente, 5 de cada, dá para tolerar. Mas o camarada que nunca fez, e deveria ter feito, promete fazer o que nunca fez. E as pessoas acreditam, não pode acreditar. O outro vende 10, os outros vendem 10 mirabolantes, que são boas, mas não dizem a origem do dinheiro e quando vão começar e fazer, mesmo porque não pode ainda, de uma forma clara, saber quanto vai durar uma licitação. Mas vocês sejam seletivos, você, eleitor. Você conhece, vou falar de feira aqui, não vou dizer de Brasil, não, de feira. Vocês conhecem todos os candidatos que disputam a eleição, são 3 apenas. Um menos conhecido do que os outros 2. Vocês sabem das vidas dele. Então tenham cuidado com as promessas que esses candidatos fazem, para você avaliar se podem fazer, de onde é a origem do dinheiro para fazer isso, com quem ele anda politicamente, para saber se ele tem perspectiva de ter uma vantagem sobre os demais candidatos do interior, onde fica desalinhado as candidaturas, que não é garantia de nada.
Eu acho que quando você vota num candidato que tem, digamos, alinhado, tem feito um caso assim, com o governo federal ou o governo estadual, isso pode ser bom. Se o candidato for ativo, tiver projeto, porque se for de boca ninguém vai lá pedir que ninguém dá, levando projetos, aí surte efeito. Aí é importante abraçar uma candidatura dessa. Ah, mas eu não tenho conceito porque a pessoa não se dá com as lideranças que são do mesmo partido dele. Aí você já pensa diferente. Aí tem outro, o candidato, aí tem um candidato. Ah, já fez. Já fez? Fez porque tinha que fazer. Porque ninguém vai para lá ganhar dinheiro para não fazer nada. Paciência. O que tem que observar é o que não fez, ou o que fez errado e acha que agora deve consertar. Então, são essas conjecturas que faço aqui para dizer que o eleitor tenha cuidado. Eu quero é que você, querido amigo eleitor, ouvinte, se dedique mais. Não vá nessa onda de dizer, ah, eu não vou querer perder meu voto. Eu vou votar em quem está na frente. A Seminé também estava na frente e perdeu a eleição. Porque os institutos de pesquisa, eu não vou dizer que eles são comprados, eles são pagos para fazer pesquisa, é diferente. E você não confie muito e não aposte não, nem seu voto e nem dinheiro, baseado nas pesquisas agora. As pesquisas se ajustarão na última semana. Agora é banda voou, o cara joga lá, sem a gente saber onde é o local que eles estão fazendo a pesquisa, e sai um resultado favorável a um ou a outro candidato. Agora vai ser assim, um na frente, o outro na frente, um na frente, o outro na frente. E você não vá nessa não, espere com mais calma. Você, que erroneamente diz que quer votar em quem vai ganhar e quem perde é você espera a última semana. Aí as pesquisas se ajustam e você que quer ser monitorado por elas e manietado como um garrote que você tem lá da pesquisa para dizer, eu vou votar nesse que aqui está ganhando, você pode estar perdendo uma oportunidade por 4 anos. Então, se dediquem a observar a proposta dos candidatos, se eles efetivamente são capazes de fazer, dizer da origem, porque podem, e não ir na conversa de quem já teve a oportunidade, e isso eu falo para todas as cidades da Bahia agora. Aquele que já foi e promete fazer o que nunca fez. Consertar o que foi ele que errou. E aí você escolherá o candidato que, em tese, pode atender a sua expectativa do bem que você quer para a sua cidade. É isso aí, paciência para os candidatos a vereador, cobrar cada vez mais dos candidatos, seja ele qual for, de qual lado for, a perspectiva do que pretendem fazer, mas com justificativa de como podem. Humberto, agora são 10h58, tem um ouvinte aqui que quer saber aqui quer uma resposta sua aqui, se você sabe responder isso aqui. Vamos ouvir. Ô campeão, pergunta a Humberto aí, esse pessoal aí que não conseguiu o registro da candidatura, vai ser colocado outras pessoas ou vão recorrer ou vão ficar sem as vagas nos partidos? Eles podem recorrer da decisão, que é de primeira instância, então recorre ao TRE, a segunda instância, para ser definido isso. Recorrendo, enquanto isso, eles são candidatos, pode pedir voto. Depois, se for derrubado, não tem mais jeito e o voto fica inválido, porque é cortado pelo próprio tribunal na urna. Mas, se ele entende que não tem mais como recurso, por exemplo, um candidato que não tem filiação ao partido, ele tem uma dificuldade, ele não será candidato. É melhor se segurar e o partido, enquanto é tempo ainda, até essa semana, colocar preenchimento de vaga de remanescentes, quer dizer, vaga existência ainda no partido, que não é até muito tempo, se não me engano, é só até o início dessa semana que vem. Humberto, o Paulo quer fazer uma pergunta. Humberto, já que você falou nessa questão aí dos candidatos, o TSE divulgou o nome de 15 candidatos a vereadores de Feira de Santana que teve sua candidatura impugnada. Eu vou falar aqui agora. André Luiz de Oliveira, do Mobiliza, motivo renunciou e está inapto, não tinha recebido nenhuma verba ainda. Aí tem mais aqui Elias Lúcio de Jesus Santos, do DC,
Aqui o motivo não filiado, inapto, verba liberada não. E aí eu falei com o Elias Lúcio mais cedo, ele disse que vai recorrer dessa decisão. Antônio Silva Carvalho, Fidel, do Partido Verde, tem aqui o motivo não filiado. Flávia do Sacramento Silva, do PSB. Aí tem aqui prova de alfabetização. Também falei com a Flávia. Ela disse que não tinha sido comunicada e não sabia dessa decisão do TSE. Gilmar Amorim de Oliveira, do Solidariedade, motivo, faltou certidão. Antônio Luiz Santos de Jesus, do PSB, conta irregular. Alvenir França Mamona, PRTB, conta irregular. Márcia Cristina Passos Freitas, MDB, renunciou. Já foi substituída. Valmira da Silva Santana Freitas, Miriam da Excel, do DC, prova de alfabetização. Éder Santos Muniz, Nego Éder, do PMB, faltou certidão. Antônia M. Antônia M. BS Oliveira, Pro Antônia do Balé, do PSB, faltou certidão. Rebeca Gomes Santos, do AGI, prova de alfabetização. Robson José Leal Lira, Robson Lira, do PCO, documento irregular. Era o único candidato do partido. Esse. Marivaldo da Conceição Almeida, Valde Jacó, do PSD, conta irregular. E Vanise dos Santos Silva, Vic Santos, Solidariedade, conta irregular. E quem quiser saber mais informações, é só acessar o site Portal da Feira, que está lá o nome e o motivo de todos eles. Aqueles que estão faltando uma certidão ou prova de escolaridade, ainda pode recorrer em segunda instância para o TRE e apresentando a documentação. Não problema. Basta uma ficha 18 para duas pessoas de escolaridade, basta levar a ficha 18 ou 19, encaminhar na defesa, que essa eu acredito que essas pessoas não têm problema nenhum. Prestação de conta, zero. Está errado, acabou. Não tem situação nenhuma. Humberto, o doutor Tagino Neto, ele mandou aqui um abraço para você, disse que está ouvindo o programa, parabeniza Silvério Silva e avisa Humberto que o prazo para a substituição de candidatos é até 20 dias antes da eleição, exceto em caso de falecimento, que não observa esse prazo. Então, até o dia 16. Eu pensava que era até o fim da semana seguinte, doutor Tagino, é um dos mais competentes em matéria eleitoral que nós temos na Bahia. Ele está entre os principais da Bahia. Um abraço, querido amigo, e você faz diferença mesmo e é uma pessoa a ser consultado sempre porque conhece completamente e integralmente a legislação eleitoral vigente. Beleza. Valeu, obrigado pela participação de Humberto no programa de hoje. Nós vamos tomar um café 2 de julho e na sequência tem mais programa Silvério Silva para você. Hora certa. Oferecimento. Mucugê. Chapada Diamantina, Bahia. Fazenda Sol do Paraguaçu. Na altitude dessa rica terra, é cultivado um dos mais premiados cafés.